A proteção de dados pessoais dos consumidores é um direito garantido pela legislação brasileira, especialmente pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados cria o Programa Nacional de Proteção de Dados dos Consumidores. A ideia é reforçar a atuação da LGPD. Para entender melhor como deve funcionar o programa, caso se torne lei, eu converso agora com o advogado Bruno Cogga. Bruno, muito obrigado por participar do Cidadania. E eu vou começar, na verdade, fazendo uma pergunta, voltando um pouquinho. Vamos entender um pouquinho sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela que foi sancionada em 2018, a gente já tem uns anos dela em vigor. Quais são os principais avanços da LGPD, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite. E se a gente for fazer um balanço da LGPD, a gente não pode deixar de falar também agora da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Por quê? Quando a LGPD veio à luz, ela já era o resultado de diversas discussões, principalmente no Ministério da Justiça, porque é o órgão que liga tudo da Senacom e diversos outros instrumentos de proteção do consumidor. Só para ficar bem claro, eu vou te interromper só para ficar claro para quem está assistindo a gente. Senacom é a Secretaria Nacional do Consumidor. Maravilha. Pode continuar, por favor. Sim. E o que ocorre? Esse processo que vem desde 2010, ele foi se aperfeiçoando, ao mesmo passo que a gente também teve o Marco Civil da Internet, toda a legislação. Pois bem, chegamos então em 2018, com uma experiência que já existia na União Europeia da GDPR, né, que é a LGPD da União Europeia, e com a bagagem deles. Então, o que ocorreu aqui no Brasil? A gente começou primeiro com um sistema onde a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, à época, ela buscou ensinar as empresas a como agir. Então, vários fascículos, vários panfletos, vários materiais de divulgação foram entregues, produzidos pela ANPD, para com que essas empresas pudessem se adequar efetivamente. Passada essa primeira fase, hoje em dia a gente já começa a observar processos de fiscalização e processos de sancionamento pecuniário. Nós já tivemos o valor foi de 14 mil e um pouquinho mais, mas, de fato, ela já começou a ser aplicada também em termos pecuniários. Então, assim, o avanço da LGPD, ele se deu em duas frentes. A primeira, nos entes privados, é o receio de multas e de sanções mais severas, como a própria proibição do tratamento de dados. Mas, antes disso, a NPD ela não foi diretamente para sancionar as pessoas. Ela primeiro informou como as empresas deveriam se portar. Eu acho que isso resume um pouquinho a historinha desses últimos anos. Bruno, na sua visão, as empresas já conseguiram se adequar? A gente sabe que as grandes empresas elas tiveram mais infraestrutura até para fazer isso, mas as médias, as pequenas também já conseguiram se adequar à LGPD? Não. Sendo bem sincero, infelizmente, existe uma discrepância muito grande. Por quê? Porque uma grande empresa, geralmente, ela consegue lidar com tudo isso, todo o seu banco de dados, toda a sua infraestrutura, principalmente lidando com questões relacionadas à segurança dos dados, para que não haja vazamentos. Então, ela tem um capital que ela pode destinar a isso. E o que ocorre? Uma pequena empresa, uma empresa de médio porte, muitas vezes ela não considera isso como algo relevante dentro da estrutura de negócios dela. E é aí que pode ocorrer o que se chama de incidente de segurança, vazamento de dados, eventualmente vazamento de dados sensíveis,
como já ocorreu até em diversos órgãos da administração pública, estaduais, enfim, e só depois que isso acontece, só depois que se descobre e se denuncia a ANPD e se instaura o processo administrativo, é que os empresários acabam olhando para o que ocorreu, para esse, infelizmente, para essa escolha mal feita de deixar de lado a questão da política de privacidade. E também nas pequenas empresas, principalmente as startups, eles consideram isso um gasto que deveria ser para o futuro, sendo que, na verdade, é a base para você poder ingressar no mercado. Bruno, além das empresas, acho que também é importante que o consumidor brasileiro ele conheça bem a LGPD. Você acha que a população já sabe dos direitos e do quão protegida ela está com essa lei? Basicamente, não. Sendo bem sincero e objetivo, o que ocorre é, muitas vezes, até por questões de forma como você apresenta, as pessoas não selecionam os cookies que elas vão permitir que sejam utilizados. Ou seja, como essas pessoas vão ser monitoradas, que dados vão ser captados. Muitas vezes os dados são necessários, de fato, para com que seja cumprido um contrato. Porém, nem sempre isso é o caso. E muitas vezes também essas pessoas elas não vão ler políticas de privacidade, porque elas não têm tempo. A vida cotidiana impede essas pessoas de conseguir ler todas as políticas de privacidade dos milhares de contratos que nós temos hoje. Se a gente pensar, a gente tem eventualmente um contrato de internet, a gente tem um contrato para o nosso streaming, ou mais de um às vezes, um para o nosso computador, um para o nosso WhatsApp, qualquer aplicação de mensageria, para as redes sociais. As pessoas, infelizmente, elas não conseguem absorver toda essa informação. Bruno, nesse sentido, está em discussão na Câmara, já foi aprovado, deve chegar em pouco tempo aqui no Senado, esse projeto de lei que cria o Programa Nacional de Proteção de Dados dos Consumidores. É um reforço importante para que a gente consiga fazer com que a LGPD funcione a contento? Com certeza. O mais importante é a sinergia que existe entre a LGPD e a proteção do consumidor. Principalmente porque você pode utilizar vários meios, você não precisa necessariamente ter uma política de privacidade longa e extensa. Você pode utilizar outros meios, por que não recursos audiovisuais, imagens, e assim permitir com que a pessoa tenha uma compreensão melhor daquilo que vai acontecer, principalmente porque a melhor base legal para o tratamento de dados é o consentimento. Então, quando, por exemplo, nós temos no Código de Defesa do Consumidor um esforço para com que o consumidor seja educado e, ao mesmo tempo, que a proteção de dados seja levada a cabo, nós temos, então, uma sinergia perfeita. E, justamente, a gente pode adaptar isso a essas pessoas, dependendo do nível, como, por exemplo, no projeto que vai tratar de hipervulneráveis, né? Como crianças, adolescentes, idosos e outros tipos de pessoas em alguma situação que lhes coloque em uma vulnerabilidade um pouco maior. Bruno, o projeto prevê ações educativas, exatamente para resolver essa questão que a gente já vem falando aqui neste programa, que é que o consumidor brasileiro ele não conhece os próprios direitos e, às vezes, acaba liberando informações que são fundamentais para a segurança dele. Na sua visão, você que é um advogado da área do direito do consumidor em especial, como é que essas ações educativas devem se dar para que elas resultem em um verdadeiro caminho para que a população esteja informada de seus direitos? Olha, eu lembro sempre do saudoso professor Danilo Doneda, né? Que, inclusive, tanto
no meu mestrado quanto no meu doutorado, ele participou das bancas. E lá atrás ele já criava, quando estava relacionado à proteção do consumidor, fascículos relacionando dados pessoais. Foi, na verdade, um dos primeiros a tratar disso aqui no Brasil, né? E a grande questão é tornar esse conteúdo acessível e interessante. E como isso? Basicamente, o que nós temos hoje como ferramentas? Às vezes nós temos gamificação, ou seja, tornar isso um joguinho para a pessoa se interessar, ou você transforma isso num vídeo atrativo, ou você transforma isso em imagens, em memes. Por que não? O importante é que as pessoas tenham acesso à informação relevante. E também o que hoje em dia a gente chama de visual law, né? Ou seja, você transformar o conteúdo jurídico de tal maneira que as pessoas possam observá-lo e compreendê-lo e, principalmente, tirar o juridiquês e colocar em termos de uso comum, para com que as pessoas tenham acesso àquele conteúdo da forma mais simples possível. Bruno, outro ponto que o projeto traz é a criação de um canal de denúncia, né? Aí provavelmente um canal online, mas isso ainda vai ser estruturado dentro do projeto. Na sua visão, isso é importante? Extremamente. Por quê? Hoje em dia, para cada tipo de problema que você tem um encarregado de dados com quem você pode reclamar, eventualmente peticionar, solicitando, seja o acesso aos seus dados, a correção aos seus dados, enfim, à medida que for necessária. Agora, se você tem uma central única na qual você pode resolver esses problemas, é muito melhor. A gente tem um exemplo, por exemplo, da Senacom. No consumidor.gov.br, as pessoas podem ir lá e fazer a reclamação delas de uma vez por todas, sem ter que ir de site em site. Então, também um portal de denúncias de violação de dados pessoais, ele facilita porque tanto o consumidor quanto o usuário em geral de qualquer plataforma, ele não vai ter que ir naquela plataforma específica, por exemplo, porque ele já pode ir direto na plataforma a ser criada caso o projeto venha a ser aprovado. Então, facilita muito o caminho, porque na verdade ele não vai ter que precisar descobrir quem é o encarregado de dados de cada empresa, por exemplo. Bruno, a gente está falando de pontos específicos da lei e essa lei ainda vai ser discutida com mais calma, inclusive aqui no Senado, quando chegar aqui. Na sua visão, como especialista, o que é que tem que ser acrescentado ao texto que a gente tem em discussão agora? O que você sentiu falta, que você pensou, cara, devia ter isso aqui também? Eu acho que a gente tem que ter, na verdade, uma certa combinação, porque nós temos três leis fundamentais em relação à proteção de dados e consumo, né? Nós temos o que? O Código de Defesa do Consumidor, que quando foi elaborado, ele ainda tem um artigo 43 que vai falar sobre fichas, registros e dados pessoais. Então, ele está falando basicamente daquela cadernetinha que o quitandeiro pode ter, eventualmente. Assim, na época que ele foi concebido, não existia esse banco de dados da forma que nós temos hoje, na preocupação do legislador. Evidentemente, já havia em grandes empresas, grandes corporações. Mas, assim, o artigo 43 do CDC talvez possa receber uma atualização, junto com a criação do 106A, que seria justamente esse programa. Também colocar tudo isso junto com a lei do cadastro positivo. Por quê? Por exemplo, o tempo para correção de dados no Código de Defesa do Consumidor, ele é de 5 dias úteis. Na lei do cadastro positivo, ele aparece como 10 dias. Então, a gente tem, às vezes, pequenos conflitos entre as legislações e, em outros casos, a LGPD vai, por exemplo,
suprir algumas lacunas, como, por exemplo, quando a necessidade de informação completa, ela estabelece um prazo de 15 dias e a NPD pode regular essa matéria também. Então, e também tem a correção no uso compartilhado de dados, quando várias empresas estão utilizando os mesmos dados e elas precisam, então, conversar entre si para corrigir em todos os bancos. Então, tudo isso precisa ficar alinhado para estar na mesma página, para não criar prazos diferentes para medidas que muitas vezes vão se sobrepor, porque muitas vezes o crédito está ligado ao próprio consumo, que também está ligado à própria proteção dos dados pessoais. Tá? Eu creio que seja essa a principal questão a ser tratada. Perfeito. Bruno, vamos tentar aproveitar, a gente está falando do programa, mas está falando muito também da Lei Geral de Proteção de Dados e dos mecanismos que ela trouxe. E a gente ainda não falou um pouco, a gente falou muito en passant, muito no início, por alto, e agora a gente pode detalhar mais a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como é que você avalia e o que pode ser melhorado nela? Eu creio que a medida provisória que alterou recentemente, né, que deu status de agência, ela coloca o Brasil num patamar muito mais elevado do que ele tinha antes. Quando a LGPD foi criada, por questões de orçamento, ela não podia ter independência como uma agência. E isso agora caminha para se tornar uma realidade. A composição dela é extremamente avançada, porque ela não tem flutuações, os mandatos não coincidem sempre. Então, isso tudo é uma estrutura de excelência dentro dos modelos de agências que nós temos aqui no Brasil. Talvez ainda falte para ela a capacidade de sancionar um pouco mais. Muitas vezes nós vemos sociedades empresárias de porte em processos administrativos nos quais, por exemplo, não houve necessariamente a informação de compartilhamento de dados aos titulares. E, mesmo assim, a sanção é a advertência, por exemplo. Que a sanção mais baixa é como se fosse uma bronca, para colocar no português mais simples. Então, assim, talvez um pouco mais de sanção para essas empresas que têm porte para aguentar isso. E também ter, evidentemente, condescendência com empresas de porte menor. Mas o mais importante de tudo é estar sempre receptiva, e, pelo que eu vejo, ela tem sido, aos vazamentos e aos incidentes. Agora, a outra questão é que muito disso está sendo levado para o judiciário. E aí isso revela que, de alguma forma, nem sempre a NPD está solucionando esses problemas, porque as pessoas estão tendo que se socorrer do judiciário ao invés da Agência Nacional de Proteção de Dados. E o que pode até atrasar ainda mais a solução desses problemas, né? Exatamente, porque uma disputa judicial ela não tem prazo para acabar. Na verdade, dependendo da questão dos recursos, enfim, de como a vara é organizada, de como é que estão a questão dos funcionários, prazos, enfim, isso pode levar para a pessoa, no mínimo, 4 anos para conseguir resolver alguma coisa, se ela não obtiver uma liminar. Então, às vezes, se a NPD puder atuar de modo mais proativo e preventivo, como ela vem fazendo muitas vezes também, isso vai ser muito bom para reduzir até a litigiosidade que a gente tem nessa relação entre consumo e dados pessoais. Bruno, eu não tenho como não fazer essa pergunta. A gente está no momento de transformação tecnológica com a chegada da inteligência artificial na vida de todos nós, né? E isso com certeza afeta também essa questão da proteção de dados. Já tem se pensado nisso? O direito brasileiro ele já tem as respostas na legislação atual, ou a gente vai precisar criar novas leis, novos mecanismos dentro da LGPD?
Isso, na verdade, pode ser feito tanto dentro da LGPD quanto fora, né? Agora, a grande verdade é que não há. Nós vivemos hoje um momento onde muitas vezes é necessário fazer um cálculo daquilo que vai ser ideal. Por exemplo, nós temos a Lei de Liberdade Econômica, onde fica estabelecido que a atuação, a intervenção do Estado, ela tem que ter uma análise de custo-benefício. E principalmente quando nós temos as IAs generativas e todas essas outras ferramentas, a gente tem que ver qual é o custo-benefício para com que tudo isso seja regulado e de que modo isso vai ser regulado de modo ótimo. Então, assim, uma legislação muito protetiva pode criar uma barreira de entrada, impedindo novas empresas, e uma legislação muito fraca pode permitir com que isso se transforme numa verdadeira festa. Então, nós ainda não temos e não necessariamente precisaria estar na LGPD, mas pode estar numa legislação específica para lidar com isso. Nós temos também um Marco Civil da Internet, nós temos também a proposta de reforma do Código Civil. Então, campo para isso há vários. Agora, o principal é chegar numa discussão séria, com participação de especialistas, com participação do debate público, para com que então seja possível a gente chegar a um consenso sobre qual o melhor caminho tomar, principalmente na inteligência artificial generativa e os riscos também da alucinação, que é quando ela começa a responder coisas que não fazem sentido. Maravilha. Bom que tem vários caminhos e antes da gente encerrar, ainda temos uns minutinhos. Na sua visão, a legislação brasileira nessa área do direito do consumidor, principalmente no que diz respeito às informações e aos dados dos consumidores, ela já é robusta ou ela pode ser melhorada? Ela é robusta, mas sempre há a possibilidade de melhora. O que você sugeriria? Eu sugeriria principalmente que fosse utilizado, como já disse, meios alternativos de transmitir o conhecimento para o titular dos dados. Por quê? Quantas pessoas leem efetivamente termos de uso? Quantas pessoas efetivamente leem políticas de privacidade? Quantas pessoas selecionam os cookies especificamente quando há dentro da página onde você pode selecionar? É esse o grande problema. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que não têm esse tipo de conhecimento. E uma geração que se expõe muito nas redes sociais. Então, basicamente, talvez seja interessante a gente começar a pensar em colocar isso, de alguma forma, no currículo básico das escolas, mesmo que seja uma matéria que não seja profundamente sobre todos os meandros da LGPD, mas sobre como tudo isso vai se dar no mundo concreto, né? Uma disciplina Em relação... transversal no currículo das escolas, né, para trazer essa mudança de cultura. Perfeitamente, exatamente isso. Maravilha. Eu lhe interrompi. Se quiser concluir o raciocínio, por favor, doutor. Ah, sim. Como eu digo, sou millennial, né? Então eu peguei o bonde andando. Mas as pessoas, os nativos digitais, eles já não têm essa preocupação. E justamente em virtude disso é que a gente tem que se preocupar com as próximas gerações para com que elas se atentem mais a isso e também porque aqueles hipervulneráveis, os idosos, por exemplo, pessoas nessa condição, elas precisam também ser extremamente informadas pelas plataformas, pelos bancos, por qualquer outra instituição, sobre os riscos do golpe da falsa central ou qualquer outro tipo de golpe, por exemplo, aquele de não necessitar mais de fazer prova de vida, enfim.
é necessário sempre que essas pessoas recebam o máximo possível de informação, porque nós já tivemos vazamentos, por exemplo, no INSS, e essas pessoas de idade avançada, elas precisam ser informadas diuturnamente, seja pelo gerente, seja pelo aplicativo do banco, seja pelo próprio governo na página do INSS. Enfim, é importante que esses avisos estejam em todos os lugares para essas pessoas mais vulneráveis. Maravilha, doutor. É isso mesmo. Ter os avisos e também uma atenção redobrada sempre, principalmente nesse mundo online, nesse mundo virtual. Doutor Bruno Cóga, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.